Muito alegre. O Zé Rivaldo sempre fala isso aqui. Hoje a gente estava conversando ali fora, eu e o Wesley, nós falamos o seguinte, que tudo que está acontecendo neste mundo não é motivo de nós ficarmos tristes, não. Para nós que conhecemos o Senhor Jesus e somos salvos pelo Senhor e temos certeza da salvação do Senhor Jesus, tudo que acontece nesse mundo não é motivo de nós ficarmos tristes, não. Nós falamos que a máscara nos atrapalha, né, um pouco, né, nos deixa suando, né, tampa um pouco da nossa fisionomia, né? Inclusive nas ruas, quando nós estamos andando, alguém nos cumprimenta, nós ficamos pensando quem é aquela pessoa, porque a máscara tira um pouquinho da fisionomia de cada um, não é isso? Então, nós ficamos pensando, quem que é que buzinou para mim? Não reconheci o fulano de tal, né? Isso tudo acontece, mas tudo isso que está acontecendo, irmãos, não deve ser motivo de nos entristecer, não. É motivo de estar mais alegre ainda, porque tudo que está acontecendo são sinais da volta do Senhor Jesus para vir nos buscar. Então, nós temos que alegrar mais. Mas tem muitas pessoas tristes, doentes, né? Então, infelizmente, está acontecendo isso. Mas, para nós, deve ser motivo de alegria. Quando andamos na luz e tomamos a cruz, né? Nossa responsabilidade como cristão. E nós cantamos vários hinos, né? Oramos, falamos com o Senhor. Mas agora o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. E eu gostaria de usar um texto aqui que realmente muito difícil a gente ver alguém pregando nesse texto. E eu também, é a primeira vez que eu prego nesse texto. Está registrado no livro dos Hebreus, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ver como Deus vai falar conosco nesta noite, né? Através da sua palavra. E diz assim a palavra do Senhor para os nossos corações, né? Enquanto alguém procura para lermos juntos, né? É importante lermos juntos a palavra de Deus, para entendermos juntos também. Diz assim a palavra do Senhor para os nossos corações. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que o Senhor abençoe os nossos corações para receber a sua palavra. Amém. Irmãos, estamos diante de uma palavra cujo escritor do livro dos Hebreus tem escrevido. E esse texto, ele fala de Deus falando muitas vezes e de muitas maneiras, antigamente, aos nossos antepassados, aos nossos pais, vamos dizer assim. E esta palavra, nós podemos, vamos dizer assim, viajar lá no início da Bíblia, quando ela refere aos heróis da fé. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas.
Quando nós observamos esta expressão, nós sabemos que Deus falou mesmo aos nossos pais pelos profetas, em primeira mão. E nós ficamos pensando que os profetas, em primeira mão, são desde Adão até Moisés. E Abraão está incluído ali na lista de profetas. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 20, versículo 7, uma certa vez Deus chamou Abraão de profeta. Quando Abraão ficou com medo daquelas pessoas, e então ele disse que não era marido de Sara. Depois Deus usou uma pessoa, que eu esqueci o nome dele, para poder falar aquelas pessoas e também devolver a esposa, a mulher de Abraão, e Deus o chamou de profeta naquele momento. E nós podemos perceber que quando a palavra de Deus fala que Deus falou aos nossos pais pelos profetas, nós começamos a lembrar de vários profetas, né? Que são muitos. Houve, em primeira mão, os profetas desde Adão até Moisés, depois de Samuel para frente, né? Vamos dizer, em sentido mais restrito, mas depois nós vemos a ordem dos profetas, os profetas maiores e os profetas menores. Nós sabemos de alguns, Isaías, Jeremias, né? E outros, né? Jonas, Amós e outros, que são profetas menores. Mas o que nós queremos ver nessa noite é o que Deus falou. É o que Deus falou. Nós podemos perceber que ele usou alguns dos profetas no passado, e nós podemos ver que ele usou Moisés para falar ao povo de Israel várias vezes. Se nós olharmos ali para Êxodo capítulo 3, nós vamos ver Deus falando com Moisés. Na verdade, Deus estava chamando Moisés para tirar o povo do Egito. E ali nós podemos ver que Deus, então, falou do meio de uma sarça ardente, que a sarça queimava e não se consumia. E nós podemos perceber que, em um certo momento, Moisés quis aproximar daquele acontecimento ali, e Deus falou: Moisés, não caminhe para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. É santo esse lugar. Deus falava com Moisés ali, e nós podemos perceber que aquele momento ali não era nada mais e nada menos de que Deus preparando Moisés para então tirar o povo do Egito que sofria nas garras de Faraó. Nós podemos ver o texto que nós citamos no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus falava ali daquela sarça, e Moisés, ele entendeu o que Deus estava falando com ele, para que ele falasse ao povo de Israel. E depois nós vemos, já no capítulo 4 de Êxodo, Moisés, então, usando a forma que Deus mandara ele fazer, os sinais, para que Faraó entendesse que Deus estava falando naquele momento. É importante observar isso, que Moisés obedeceu à voz de Deus, Deus falou com Moisés, e ele se dispôs imediatamente para falar ao povo de Israel, ou falar a Faraó, para que deixasse o povo ir. Nós vemos aí, irmãos, o cuidado de Deus para com o homem, desde o início. Eu costumo sempre dizer aqui que Deus se preocupa com o homem. Deus sempre preocupou e Deus sempre preocupa com o homem. E
para a confirmação de que Deus se preocupa conosco, nós vemos aqui Deus falando. Nós vemos nesse texto também um certo interesse de várias pessoas em conhecer a Deus, e Deus interessado também em falar com o homem. Mas vemos para o outro lado também pessoas do passado que não ouviam a voz de Deus, que se endureciam seus corações e não queriam ouvir a voz de Deus. Mas Deus usou vários profetas para falar aos nossos antepassados, os nossos pais, os nossos heróis da fé, que nos deram muito exemplo para nós. E nós continuamos falando de Moisés, nós vemos que Moisés também foi usado para falar ao povo de Israel, ali em Números capítulo 21, quando já o povo de Israel já estava caminhando há bastante tempo já para a terra prometida. Nós vemos Moisés ali falando o que Deus falava com ele para falar ao povo de Israel. E chegou um certo momento em que o povo de Israel estava insatisfeito com o que Deus fizera, o que Deus fazia para eles. No capítulo 21 de Números, a partir do versículo 4, nós vemos ali o povo de Israel, depois de receber uma vitória muito grande sobre os cananeus, uma guerra que eles lutaram contra os cananeus e venceram. Depois disto, o povo de Israel, então, quando eles partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Eles começaram a falar mal das coisas que Deus fazia para eles. Falava mal do alimento, falava mal de tudo que Deus fizera, e eles considerou o pão até de um pão miserável, um pão mesquinho. Mas nós podemos perceber, irmãos, que ali Deus falou duro com o povo de Israel, a ponto de eles procurarem Moisés para poder interceder por eles. Porque Deus viu que o povo falava mal. O povo não estava satisfeito que Deus estava fazendo para eles. E todos conhecem bem a história, né? A passagem, né? O Senhor Deus enviou, então, aquelas cobras para morder o povo de Israel. E nós vemos que o povo de Israel, então, procurou Moisés para que Moisés resolvesse o seu problema. E o que aconteceu? Moisés orou ao Senhor, e o Senhor, então, providenciou uma serpente de metal. Ele colocou em uma haste, para que todo mordido de cobra, daquelas cobras, olhasse para a serpente de metal e era curado. Nós podemos ir lá para o Novo Testamento. E como Moisés levantou a serpente no deserto, o Evangelho de João capítulo 3, e parece que versículo 15, se não me falha a memória, ou 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos Deus falando, então, irmãos, através do profeta Moisés, aqui, e o texto fala que, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, né? Se nós formos olhar aqui, nós vamos ver várias vezes que Deus falou ao povo de Israel, que eram os nossos antepassados, os heróis da fé, né? Nós vamos ficar a noite toda falando aqui de como Deus falou através dos profetas. Mas o texto fala que depois que Deus falou aos pais, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós agora ele falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E essa palavra, quando soa aos nossos corações,
nós entendemos que Deus também fala nos últimos dias pelo Senhor Jesus. Nós falamos de manhã, hoje, aqui, né? Nós precisamos desconsiderar mais o Senhor Jesus. Porque Ele fez tudo por nós. Ele tomou a minha culpa, as nossas culpas e cravou na cruz. E agora o Senhor fala através do Senhor Jesus. E a palavra começa então falando que Deus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nós podemos perceber que, se nós olharmos lá para Gênesis, se não me foge a memória, capítulo 1, versículo 26, o Senhor Jesus estava ali, quando Deus fez o homem. Note a expressão da palavra de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O Senhor Jesus estava ali, herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele estava ali em Gênesis. E agora nós podemos ver mais para frente a forma que Deus fala conosco através do seu Filho, o Senhor Jesus. Nós podemos ir para os evangelhos, né, para nós ver a mensagem que Deus tem através do Senhor Jesus, quando a palavra de Deus nos expressa, o Evangelho de João, versículo 1, versículo 14, quando a palavra de Deus nos fala tão claro, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus falou no passado. Deus está falando nos últimos dias. E Ele enviou o seu único Filho para sofrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos perceber também em outras citações, nós podemos ver a palavra de Deus falando conosco, ali referindo-se ao Senhor Jesus, né, como o Filho que Deus fala hoje através dele. Nós vemos em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 a 20, nós vamos ver a expressão aqui da palavra de Deus, como é tão clara, falando do Senhor Jesus para cada um de nós. Colossenses 1, a partir do versículo 15, olha aqui a palavra de Deus, como é tão clara, ligando ao texto que nós, versículo 2, ali do capítulo 1 de Hebreus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Vemos a palavra de Deus tão clara, falando do Senhor Jesus aqui, né? Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a palavra de Deus continua dizendo sobre o Senhor Jesus, o qual o resplendor da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Então, irmãos, nós queremos falar um pouquinho sobre o que o Senhor Jesus fez por nós. Deus falando pelo Senhor Jesus, pelo Filho, né? Nós podemos perceber que quando o Senhor Jesus, nos seus evangelhos, ele pode dizer muitas palavras, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E é preciso que nós voltamos a nossa atenção para tudo que Deus tem falado. Na verdade, nós não gostamos muito de ouvir, né? Nós não gostamos muito de ouvir. Mas a palavra de Deus nos chama atenção para ouvir. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus fala muito clara assim: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Note bem que a palavra ouvir está envolvida aqui. Aquele que ouve. Essa palavra quer dizer, é aquele que se interessa. É aquele que quer. Sabe? É somente para aqueles que querem. Deus tem falado. E precisamos de ouvir. E nesses últimos dias, Deus tem falado tanto, né? Tanto. Nós ficamos lembrando, nós vamos ver quantas mensagens que Deus tem falado nesses últimos dias. Olhando mesmo para o capítulo 24 de Mateus, sobre o que o Senhor Jesus falou em tudo que ia anteceder o arrebatamento da igreja, que nós já falamos aqui, né? Tantos acontecimentos. E um dos acontecimentos é essa pandemia, né? Essa doença. Nós não vemos ela aos olhos nus, né? Mas vemos ela alastrada na humanidade. Eu vejo eu vejo a mão de Deus falando aí, nesses últimos dias, falando com o povo, sabe? E é tempo de despertar do sono, né? E o Senhor Jesus, ele está oferecendo vida eterna a qualquer momento, né, da vida. Eu não sei, né, se aqui existe alguém que ainda não creu no Senhor. A palavra de Deus é muito clara para cada um de nós, né? Principalmente para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Ele falou muito claro lá no Evangelho de João, no capítulo 10, se nós estamos errados aqui. Eu não lembro a citação certa, mas eu lembro a expressão. Eu achei que fosse João 10, 26, mas não é não. Mas é 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É o Senhor falando ao coração que ainda não conhece o Senhor, falando desses últimos dias. Mensagem de despertamento. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que coisa maravilhosa, né? Que certeza. Eu fico pensando, né? Existem pessoas que às vezes têm dúvida se é salvo ou não. Existem pessoas ainda. Uma pessoa me fez uma pergunta um dia, se alguém perde a salvação. Alguém me perguntou. Eu falei que não.
Mas como que as pessoas desviam e vai para o mundo e fica para lá? Mas aí só Deus é que sabe. Aqueles que creram, eles voltam depois. Ou por amor, ou pela dor. Eles voltam depois. Sabe por que eu estou falando isso? Olha a certeza que o Senhor Jesus falou. E dou-lhes tudo que alguém oferece e nos dá, nós não podemos tomar mais. Porque é meu. O Senhor me deu, é um presente. É um presente eterno. Que eu vou gozar eternamente com Cristo. Quando eu quiser. Alguém que quiser também vai ter esse privilégio de ter certeza de vida eterna. E o Senhor Jesus foi muito claro nas suas mensagens, ele dizendo ali no Evangelho de Mateus, capítulo 14 também, né, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade, ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Deus falando antigamente, preocupado com o homem no passado e ainda se preocupa com o homem. E se nós olharmos para uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, nós vamos perceber que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Está vendo? Ele ama todo ser humano. E ele se importa. Falou e fala e continua falando. E é preciso que nós ouvimos. É preciso que nós demos ouvido ao que Deus tem falado conosco. Que o Senhor nos abençoe. Amém.